E nosso estudo de hoje é a lição 15 do livro Viajor, e tem por título Benevolência. Reflete na benevolência divina para que a tua passagem na terra não se transforme em agressivo espinheiro de ironia e desilusão. Por toda parte há a tolerância celeste amparando e reconstituindo. O sol resplende para justos e injustos. O ar que alimenta as vítimas da ignorância e os expoentes da sabedoria, a fonte que descedenta lobos e ovelhas, o solo respondendo aos corações que o servem com amor e aos braços que o exploram com criminosa avidez. Em todos os lugares descobrirás a vida renascente possuída de esperança, desde o grelo tenro da árvore dilacerada que se refaz ao espírito humano, que torna aos panos do berço, no socorro do esquecimento ante o passado infeliz, para que em temporária ocultação da memória consiga restaurar-se para o futuro. Se o Criador adota infinitos recursos para auxiliar as criaturas em crescimento para a vida superior, com que direito mergulharemos a ideia ou a palavra no veneno do escárnio ou da crítica para espalhar o desânimo e consagrar a destruição? Não ouvides que o mundo aparece repleto de autoridades e apetrechos da justiça para corrigir e readaptar. Magistrados e meirinhos, penitenciários e enxovias diversas são designados no campo da ordem para a missão difícil da emenda. Não faças assim mais infortunado o irmão que caiu sobre as teias da sombra, alargando-lhe as úlceras com os golpes de azedume e reprovação. Lembra-te de que amanhã as chagas da luta humana podem igualmente cobrir-te a pele, e qual companheiro que hoje sofre, reclamarás também o elixir do consolo e o bálsamo do perdão. Esqueçamos o mal e abracemos o bem na certeza de que somente em Cristo conseguiremos atingir a vitória da luz com a luz de nossa própria renovação. O Emmanuel ele tem umas lições, como a de hoje, que ele alerta para a gente que, por exemplo, o sol está aqui para justos e para os injustos. E que a fonte de água está ali, tá matando a sede tanto de ovelhas como de lobo, dentro das palavras dele. E que a gente deveria procurar compreender a natureza divina e fazer o mesmo, procurando não julgar e procurando sempre colocar a nossa... nos colocarmos à disposição para a cooperação e para a fraternidade. A gente fica pensando no seguinte: a gente consegue sim ajudar sem concordar ou sem dar o aval das coisas erradas que estão acontecendo ao nosso redor. Muitas das vezes a gente quer seguir o modelo da nossa legislação. A legislação da Terra ela acontece como? Normalmente a gente coloca na lei aquilo que um determinado povo não está conseguindo cumprir. Aquilo que cumpre não vai colocar na lei porque não precisa, mas quando coloca aquilo que o povo não está conseguindo fazer e fala assim, ó, se você não fizer, você vai ter uma sanção. E o que é essa sanção? Essa sanção pode ser uma simples multa, uma restrição de direito, até o mais grave, que é tirar a liberdade da pessoa. Mas vai ter ali uma sanção para ela. E a gente fica assim pensando também, aquela pessoa fez aquilo que eu não gostei, então a minha sanção para ela vai ser, não vou dar mais atenção para ela. E o Emmanuel está convidando a gente a fazer exatamente o contrário, a pensar assim, se eu estou começando a entender o que é o cristão de verdade, eu vou me colocar à disposição para ajudar todos. Mais uma vez, ajudar não é concordar com o que ele está fazendo. Seria também, olha, eu estou te ajudando, mas eu não concordo com isso que você está fazendo. Por quê? Porque o que você está fazendo ainda está provocando prejuízo nas outras pessoas, está provocando dor nas outras pessoas. E a gente vai colocar como baliza para a nossa vida, em primeiro lugar, amar a Deus acima de todas as coisas, e em segundo lugar, amar o próximo como a si mesmo. Então, se eu estou fazendo alguma coisa que está, de alguma maneira,
indo de confronto a Deus e está colocando em risco a segurança, o bem-estar do próximo, eu estou violando esses dois mandamentos que são os mandamentos principais. Pode dizer que é a regra áurea de todas as religiões aqui na Terra, porque o Emmanuel já teve um trabalho em uma das lições dele, dizer, você sabe o que tem em comum entre todas as religiões? Não é Deus, não. Por exemplo, o budismo não fala de Deus, fala do nirvana, um estado de espírito, não é Deus, não. O que existe em comum entre todas as religiões é amar o próximo como a si mesmo. Essa é a regra áurea de todas, comum a todas as religiões. Baseado nisso, a gente começa a rever os nossos conselhos e nossos conceitos. E eu fiquei pensando no seguinte, uma situação hipotética que veio à mente aqui agora por intuição. Eu estou na Avenida Brasil, aqui no Rio de Janeiro, e de repente começa a acontecer uma operação policial. De repente, uma das pessoas que está envolvida com a operação policial é baleada. E eu tenho a oportunidade de socorrer aquela pessoa. Eu socorro aquela pessoa ou não? O que eu faço? E a gente vai entender, junto com o Emmanuel, que, olha, eu posso, pelo ser humano, eu vou socorrer, embora eu não concorde com o que ele está fazendo, e embora até, de alguma maneira, eu corro até risco. Daqui a pouco vem um policial na minha direção e fala, você está socorrendo esse rapaz? Eu falei, eu nem sei quem ele é, eu sei que ele está baleado e que ele está aqui, né, nesse estado, e enquanto tivesse alguma coisa que eu puder fazer, eu vou fazer. E é interessante que a gente já observou casos parecidos com esse, que eu estou dando exemplo, de que o comportamento da pessoa que está sendo socorrida, primeiro, pode ser que ele fique grato, claro, com você, fala, pô, ele salvou a minha vida, tudo bem. E pode ser que ele até comece a se espelhar no seu exemplo também, e aquilo sensibiliza de alguma maneira, mesmo que a semente que foi lançada a gente não consiga observar essa semente brotar agora, a gente vai observar no futuro, a gente vai observar em próxima encarnação, quando a pessoa tem aquela visão da encarnação única, que ela acredita que depois que você morreu aqui, acabou de ver, você nunca mais vai entrar na carne. Como se Deus tivesse colocado a gente na carne uma vez só e acabou. Depois a gente vai para o céu e para o inferno. É difícil ela compreender que daqui a pouco quem está precisando de ajuda também, de compaixão, somos nós. É difícil para ela compreender que, na parábola do bom samaritano, por exemplo, todo mundo tem título, né? Um é fariseu, outro é escriba, outro, né, é o juiz, e o samaritano, mas a vítima não tem, porque a vítima pode ser eu, pode ser você, pode ser qualquer um. Então a gente começa a pensar assim, né? São nesses momentos extremos que eu vou descobrir se eu realmente estou me afinando com Cristo ou não. Se eu estiver apenas socorrendo aqueles que eu acho que são os justos, eu não vou estar fazendo diferente do que os fariseus já faziam, como diz Jesus. É interessante, né? Jesus falava assim, ó, amai inclusive os inimigos. Se vocês amarem somente os amigos, vocês não estão fazendo nada demais. Todo mundo aqui na Terra faz exatamente isso. Aquele que é meu amigo, eu amo, incondicionalmente. Faço o que puder por ele. Agora, aquele ali não presta. Como assim não presta? O convite do Cristo é justamente da gente começar a buscar aqueles que estão marginalizados, à margem, e dar uma oportunidade para eles, porque a gente fica pensando, né, o que levou aquela pessoa a estar naquele estado. E vai vendo a falta de cultura, a falta de educação, os desastres familiares que a pessoa teve, né? E a gente pode até, mas esse discurso é um discurso que é complicado, até você viver aquele outro lado, porque quando a gente começa a entender a lei da reencarnação, você vê, eu posso muito bem passar por aquilo ali também. Então o convite que a doutrina espírita faz é buscar a benevolência, é entender que fora da caridade não há salvação, e é entender que quando a gente faz a diferença na vida de alguém, mesmo que aquela pessoa seja ingrata agora, os espíritos que estão ao redor dela não serão ingratos. A gente vai estar fazendo novas amizades e vai estar trabalhando com Cristo. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.